Vamos acalmar nossos corações nesse momento, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós unidos, fé, amor, boa vontade nos une. A equipe espiritual preparou o ambiente para nós. E aqui estamos, nesse momento, recebendo o abraço amigo de nosso anjo de guarda, acalentando nossos corações. Estar aqui é prazeroso, é um jeito de amar. Jeito de amar. Uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amarmos. E hoje, através da palestra ser proferida, muitas lições vamos aprender, outras recordar, para reforçar este amor em nossos corações. Vamos agora aproveitar o silêncio de nossos corações para pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Edmir Garcia, que vai proferir a palestra da noite. Obrigado. Quer que acende alguma, Edmir? Talvez as de trás. Tá tudo bem. Tá. Vocês estão enxergando bem? Ouvindo bem? Então tá bom. Acho que é a claridade aí do telão. Boa noite a todos e a todas. Prazer, né, retornar a esta casa que venho já há algumas décadas, rever amigos, fazer novos amigos. Trago o abraço da nossa Casa Espírita lá de Bebedouro, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, uma casa com 117 anos, e eu vendo você falar da evangelização, a importância que tem isso, né, na Casa Espírita. Nossa evangelização infantil vai completar 100 anos em 1928, e a nossa Mocidade Espírita, a MEB, né, Mocidade Espírita de Bebedouro, vai completar 100 anos em 31, é a mais antiga Mocidade Espírita do mundo. Então eu tenho o privilégio, né, de ter sido criado dentro desta Casa Espírita, e onde pude e posso ainda aprender muito. E hoje nós vamos trazer um tema que é de interesse de todos nós. Então nós temos aqui uma bibliografia. Esses 4 primeiros livros são do Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o livro A Obsessão. Esses 4 do nosso codificador. Aqui é o livro Conflitos Existenciais, que dá nome à palestra, que é ditado pela Joana de Ângeles para o médium Divaldo Pereira Franco. O livro Vampirismo, do José Herculano Pires, que o Emmanuel fala que o Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Do livro Quem Tem Medo da Obsessão, do Richard Simonetti. E do livro Missionários da Luz, do André Luiz, ditado para Francisco Cândido Xavier. Vocês verão durante a palestra que eu vou citar outros livros, mas principalmente o conteúdo foi retirado desses 8 livros. Nosso bate-papo, esses minutinhos aí, se divide em 3 partes. Causas psicológicas das nossas fugas, consequências decorrentes dessas fugas psicológicas e, no fim, fica um pouquinho mais leve. Os objetivos do estudo, né, e as soluções, porque é para isso que nós estamos encarnados. Bom, vamos às causas psicológicas das nossas fugas. Nosso sistema nervoso central, ele suporta e redireciona altas cargas emocionais
promovendo a liberação de hormônios, né, para a nossa proteção, que garantem o equilíbrio orgânico. Os nossos ancestrais precisavam disso, nós, nas outras encarnações, precisávamos disso, porque, imagina lá na pré-história, era o tempo todo fuga e luta. A gente tinha que sobreviver, não tinha supermercado, não tinha freezer, então acordávamos de manhã e precisávamos garantir o alimento daquele dia. E tinha os predadores, então nós tínhamos que fugir dos predadores e conseguir o alimento ali do dia. E por isso nós fomos criando esses mecanismos. De todo o tempo que o homem está encarnado no planeta, 99% desse tempo é o que nós chamamos de pré-história. E só 1% que é a história. Ou seja, essa construção antropológica, né, foi nesse chamado período pré-histórico aí. Então, nós herdamos das nossas encarnações passadas essas características biológicas. Algumas descargas emocionais que nós temos, elas são transferidas para o inconsciente, dando origem às fugas psicológicas, que é o que a Joana de Ângeles trabalha lá no livro. Então a gente como que esquece algumas coisas, ela vai para o inconsciente. Nós temos o consciente, o semiconsciente e o inconsciente. E algumas dessas coisas vão ali para o inconsciente. E o objetivo é nos proteger. Se você entende minimamente de eletricidade, já deve ter visto aí, que quando o sistema é sobrecarregado, desliga a chave, o disjuntor ali, para quê? Para não pegar fogo, né? Para evitar a sobrecarga. O nosso organismo faz a mesma coisa. Para evitar a sobrecarga, ele dá uma desligada. É necessário essa desligada justamente para que a gente não entre em colapso e acabe até desencarnando, né? Então, essas pequenas fugas podem ser salutares. Vou dar exemplos bem cotidianos. A semana está pesada, muito trabalho, muita... Aí vem o fim de semana, a gente dá aquela espairecida, descansada, vem um feriado, vem as férias. Então nós precisamos dar essas desligadas dos problemas, porque nós não conseguimos todo dia, o tempo todo, enfrentar esses problemas. Então são saudáveis, são salutares. Me lembro de um amigo de Monte Azul Paulista que era dono de escritório de contabilidade e ele deu uma desaparecida uma semana. Quando ele apareceu, a gente falou, mas onde você estava? Ele falou, eu fui para um rancho sem celular, sem nada, porque o médico falou que se eu não fizesse isso, ele ia me internar, porque ele estava trabalhando uma média de 20 horas por dia, período de entrega de imposto de renda, né? E aí ele falou para o médico, mas eu não posso parar. Aí o médico falou, mas se você não parar, eu te interno porque você vai morrer. Você precisa dar uma desligada, você precisa, né, dar essa relaxada. Ou seja, isso é bom. Quando deixa de ser bom? Então, às vezes, né, nos desligar por um momento ali, não enfrentar o problema é bom. O perigo que a Joana vai nos alertar é quando nós transformamos, né, esse enfrentamento em modus operandi, ou seja, o tempo todo a gente deixa para depois. Não vou resolver isso não, semana que vem eu vejo. Quando não, né, a gente vai deixando para outra encarnação, né, a gente fala assim, deixa para lá, deixa para depois. E isso acaba sendo uma fuga constante dos enfrentamentos que nós deveríamos ter, porque é para isso que nós encarnamos, para enfrentar os problemas, para lidar com esses problemas. E aqui vem uma observação importante. Pessoas que não estudaram a doutrina espírita, e eu ouvi essa frase de um não espírita, ele um dia me disse assim, vocês espíritas são muito conformistas. Eu falei, nossa, mas por que você tem essa opinião sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita? Porque vocês falam assim, se não resolver nessa, resolve na próxima. Ele entendeu que o espiritismo, pelas conversas que ele tinha tido com pessoas espíritas, era incentivador de nós postergarmos essas soluções, de nós deixarmos para depois. Ainda eu brinquei com ele, falou, o tom de voz é um pouco diferente. Nós espíritas falamos assim, se não resolver nessa, vai ter que resolver na próxima, ou seja, não tem como fugir permanentemente. E nessa encarnação nós estamos num país sem guerras, nós somos espíritas, nós temos plenas condições de resolver a maioria dos problemas. Aonde encarnaremos
na próxima encarnação? Em que situação? Em que grupo familiar? Em que país? Em que situação financeira? Ou seja, é melhor que a gente enfrente, se não todos, o máximo de problemas possíveis, né? A doutrina espírita não aconselha que a gente fique retardando, e é por isso que a Joana de Ângeles trabalha isso no livro, e é por isso que Kardec também fala nas obras que nós precisamos enfrentar os nossos problemas. A nossa mente, ela bloqueia automaticamente situações, né, ações que são desagradáveis. Isso gera o que a gente chama de trauma. Não sei se alguém já sofreu acidente ou socorreu algum acidentado, eu não sofri, mas socorri. E aí eu me lembro de um rapaz que eu coloquei no carro, na época a gente não tinha celular, fazia isso que é errado, né? Hoje eu aconselho a ligar para vir, mas não tinha como, né? A gente punha no carro e levava a pessoa. E aí ele caiu de moto, teve uma fratura exposta na perna, eu acabei levando ele para o hospital lá em Bebedouro e fiquei esperando. Aí ele perguntou depois de atendido, quase uma hora lá dentro, falou, quem me trouxe? Como eu vim parar aqui? O rapaz trouxe você aí. Ele tá aí, deixa eu falar com ele. E aí eu fui até lá dentro e ele falou assim, nossa, ele era grande, eu não sou tão grande assim. E aí ele falou assim, você me carregou? Como que você conseguiu me carregar? Eu falei, não, você se apoiou em mim, né, na perna que não estava fraturada, pisando, e ele falou, não, mas eu desmaiei. Eu falei, não, você não desmaiou, você ficou acordado o tempo todo, você veio no carro conversando comigo. Ele falou, não, eu lembro que eu estava na moto e eu lembro que eu acordei no hospital. Isso é o trauma. O trauma é aquilo que a gente coloca, imagine como se fosse uma sequência de fotografias, lembra hoje é tudo digital, mas os filmes, quando eram analógicos, eram várias fotografias que rodava rápido e a gente via passar ali. É como se algumas dessas fotografias a gente colocasse uma tarjinha preta, né, em cima ali para não enxergar, para não ver aquilo. Por isso, a gente não lembra, mesmo estando acordado ali. A doutrina espírita fala, inclusive, de vidas anteriores, a chamada bênção do esquecimento. Imagine se nós lembrássemos o tempo todo que as pessoas que estão convivendo no mesmo lar que nós convivemos foram nossos algozes, ou nós fomos, né, no passado, algozes dessas pessoas, matamos, fomos mortos por elas. Então, o esquecimento, nesse caso da reencarnação, a doutrina nos diz que é uma bênção. Nós precisamos esquecer. Inclusive, quando estudamos o Livro dos Espíritos, tem uma pegadinha ali, porque diz assim, os espíritos se lembram das vidas anteriores quando desencarnam? E a resposta é sim, eles se lembram. Mas quando a gente continua nas questões abaixo, diz assim, eles se lembram dependendo do grau evolutivo. Ou seja, se nós formos espíritos já de uma consciência boa, nós podemos lembrar o que fizemos no passado e não vai atrapalhar, nós vamos lembrar. Mas provavelmente a maioria de nós, assim que desencarna, não vai lembrar de todas as encarnações, porque senão atrapalha toda aquela construção que nós tivemos para resgatar problemas do passado. Então, os traumas, eles dessa vida e de vidas anteriores também. No livro 4 do Livro dos Espíritos, nós temos as causas atuais das nossas aflições. Por que eu tenho medo disso? Causas atuais. E causas anteriores das nossas aflições. Não encontro a resposta aqui, mas muitas vezes, claustrofobia, né? Medo de lugar fechado. A pessoa morreu dentro, né, de uma caixa, lá em outra encarnação, e isso ela traz de vidas anteriores, causas anteriores das nossas aflições. Livro 4 do Livro dos Espíritos, né? A Joana usa essa expressão que eu usei entre aspas aí, né? Isso nos torna escapistas e gera transferência de responsabilidade. Então, quando a gente começa a não querer enfrentar os problemas, escapar deles, né? A gente começa a transferir responsabilidade e também não conseguimos discernir, né? A ausência de discernimento. Vamos aos exemplos aqui. Um deles, nós odiamos nos outros aquilo que não queremos ver em nós. Então, se eu sou uma pessoa autoritária, normalmente eu odeio pessoas autoritárias. Por quê?
Porque eu falo assim, mas ela quer tudo do jeito dela. Eu também quero tudo do meu jeito. E os antigos usavam a expressão 2 bicudos não se beijam, né? Justamente por isso. Porque, agora, 2 que são submissos também não dá certo. Porque um fala assim, é só a vez de decidir. Não, é só a vez de decidir. Você que tem que decidir. Um fica jogando para o outro. Então, nós temos dificuldade de ver no outro aquilo que nós não queremos enxergar em nós mesmos, não é? E a outra questão aqui é que nós não enxergamos aquilo que é óbvio para os demais. Então, se você chegar para uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo e dizer isso para ela, provavelmente ela vai se afastar de você. Ela se afasta da família, ela se afasta da terapia, ela se afasta do centro espírita, ela se afasta... Mas como? Todo mundo está enxergando, é tão óbvio. Então, mas o Roosevelt Andolfato Thiago, palestrante, escritor espírita, ele deu um exemplo, ele falou, imagina quando você está chegando em São Paulo e vê aquelas construções nos morros, e essas construções a gente ouve todos os anos falar de deslizamentos, a gente olha e fala, a primeira chuva forte que der, vai dar ruim, né? Essas casas vêm abaixo aí. Mas a pessoa que mora lá não consegue enxergar isso. E eu não estou entrando na questão social, ela mora lá porque não tem outro lugar para morar, não é isso o objetivo da nossa conversa hoje. Mas ela não enxerga. Se você pensar em uma pessoa com anorexia, por exemplo, todo mundo está vendo que ela está magérrima, mas ela não enxerga isso. Ela se olha no espelho e acha que está acima do peso. Então, olha como que é complexo isso, né? Nós passamos a fugir de tal forma que todo mundo consegue enxergar o problema, menos nós. E isso vai comprometer o nosso processo evolutivo. Sigamos adiante aqui. Na infância, nós fugimos com fantasias que não devem ser castigadas como mentiras, mas sim orientadas. Então, uma criança mimada, ela fala para a professora lá com 3 aninhos, deixa eu ir ao banheiro, a professora fala, agora não, espera um pouquinho, que já vamos todos, alguma coisa assim. Aí ela chega em casa e fala para os pais, a professora me bateu. Você vai falar, mas ela mentiu. Mas acontece que nesse caso é uma fantasia. O impedimento, né, de ir ao banheiro que a professora impôs ali, para ela foi tão grave, tão forte, que ela acaba fantasiando uma agressão. Então, as crianças, às vezes, quando castigadas, não aprendem a lidar com isso. E elas precisam ser orientadas a lidar com isso para falar mais condizente com a realidade. E olha que interessante, por volta dos 3 anos, isso é dado do Piaget, a gente descobre que a gente pode pensar alguma coisa e se nós não falarmos, as pessoas não descobrem. Então a criança pensa uma coisa e fala outra para a mãe, fala para o pai, e aí ela vê que o pai e a mãe não descobriu o que ela pensou. Ela fala, que legal, né? Posso pensar uma coisa e falar outra e as pessoas não descobrem. Então, isso é bom até certo ponto, né? A gente não pode falar tudo o tempo todo para todas as pessoas. Mas se nós passamos a usar isso como modus operandi, nós vamos nos desconectando, pensando uma coisa, sentindo outra, fazendo outra, e aí nós ficamos um ser adoecido, psicologicamente adoecido, porque não somos a mesma pessoa em pensamento, em sentimento e em ação. Então é necessário que a gente lide com isso de forma a ser um ser integral, né? Muitos adultos continuam criança nas emoções. Me perdoem aqui os meninos, né? Como eu aqui, mas os meninos mais do que as meninas, tá? Costuma demorar um pouquinho mais, às vezes, para crescer. Não é saudável a repressão dos sentimentos. Nós devemos educá-los. Então, quando uma criança de 3 anos belisca o bebezinho, o irmãozinho lá que acabou de nascer, e os pais ficam muito bravos, põem de castigo, batem, não é assim o jeito correto. É ficar na mesma altura dos olhos da criança e dizer assim, olha, meu filho, isso que você sentiu chama ciúmes. E você vai sentir ciúmes algumas vezes na vida. Todos nós sentimos, é uma emoção básica. Só que quando as pessoas sentem ciúmes, você quer que elas te agridam? Não, mamãe, não, papai, não quero.
Então, você vai ter que aprender a lidar com essa emoção sem agredir as pessoas. Quando essa emoção é educada, nós poderíamos evitar muitos crimes passionais, né? O ciúmes, ele é por si só um sinal de adoecimento, uma manifestação já desse adoecimento. Dei o exemplo do ciúmes, poderia falar de outras emoções. Então, nós devemos educar as emoções. A Joana fala muito disso na série psicológica, né? Eu estou hoje trazendo especificamente o livro Conflitos Existenciais, mas tenho toda a série psicológica da Joana aí. Sentimentos infantis que podem provocar grandes fugas são esses aqui, ó. Rejeição, necessidade de aprovação ou de aceitação, a falta de empatia dos adultos que educam essa criança. Como assim? Mães, mais do que pais, vocês sabem que a gente consegue diferenciar o choro da criança se é de manha, se ela fez xixi, se ela está com fome. Isso é empatia. Eu consigo me colocar no lugar da criança e perceber o que ela está querendo, está sentindo, sem ela falar. Ela ainda não fala. Então, quando nós somos criados por pessoas empáticas, a gente desenvolve isso. Mas se somos criados por pessoas não empáticas, a gente costuma ter um aumento, são estudos da psicologia, um aumento nas nossas fugas psicológicas. Como é que a gente foge? Com atitudes levianas e irresponsáveis. Então a gente não quer assumir nada, a gente esquece coisas importantes. Vamos dar esses exemplos. Esquecemos compromissos difíceis. Me lembro que estava no Bebedouro Shopping e aí eu vi dia de Enem, né, domingo ali, eu vi 4 alunos de lá sentados numa mesa, aí isso era meio-dia e pouco, né, almoçando, cheio o shopping. Cheguei e falei assim, e o Enem, meninos? Eles falaram, vamos fazer, professor. Eu falei, isso, mas o portão fecha daqui 20 minutos. É hoje? Assistam os telejornais todos os anos, sem exceção, o tanto de gente que esquece, que chega atrasado, que é uma fuga. É um desafio tão grande que a pessoa fala, mas como? Eu dormi pensando nisso, como que eu posso? Esquece. As pessoas bloqueiam, é um bloqueio mesmo. Então isso acontece mais do que a gente imagina, né? Às vezes a gente disfarça o discurso, né? Fala assim, na verdade eu que estou errado, né? A pessoa está certa. Isso é só para encurtar a conversa e evitar o conflito, e evitar que seja discutido o problema, né? Então, podemos disfarçar o discurso aí. Normalmente, nos tornamos pessoas melindrosas, pessoas rebeldes, é característica de quando somos muito fugitivos ou escapistas. Aqui vem uma coisa muito importante para nós prestarmos atenção. Estados pré-depressivos, né, antes da depressão, podem decorrer dessas fugas que a gente falou até agora, provocando isolamento como forma de nos poupar de sofrimento. Então eu falo, eu não vou naquele lugar porque tem tal pessoa que eu não quero encontrar. E aí eu vou evitar sofrimento. Eu não vou fazer o concurso porque vai que eu reprovo e aí eu também não lido bem com isso. E eu vou fugindo, não vou fazendo as coisas, não vou nos lugares. O que eu penso a princípio? Estou me protegendo do sofrimento. Né? A gente entende que fazer isso é uma proteção, mas é exatamente o contrário. Normalmente o efeito é inverso, porque ao fugirmos, né, o tempo todo, a gente deixa de produzir substâncias como serotonina, noradrenalina, que são substâncias importantes para a felicidade, para o prazer, e que vai gerando o estado pré-depressivo. Nós vamos parando de enfrentar e aí a gente sai do centro, a gente sai da terapia, a gente deixa os amigos, a gente vai largando. Olha aí a depressão chegando, né? Olha o isolamento como uma característica muito forte do estado depressivo, né? Quando nós tentamos evitar isso, normalmente a gente perde saúde mental. Vocês devem se lembrar, os mais antigos, não as meninas mais novas não vão se lembrar, mas vocês se lembram do quadro que tinha nos Trapalhões, programa humorístico? Hoje não passaria isso porque é politicamente incorreto, mas que tinha sempre um hospício,
né? Nem se chama mais assim hoje. Tinha um hospício. E no hospício sempre tinha personalidades. Por exemplo, eles estavam lá e um achava que era o Napoleão Bonaparte, outro achava que era Jesus, outro achava... O que significa isso? Tem um fundo muito estudado, né? Quem escreve os quadros, eles são pessoas que estudam. Quando nós cristalizamos num papel, a gente perde saúde mental. E por isso as pessoas estavam no hospício. Quando eu cristalizo no papel de quem só ensina, eu deixo de aprender. Quando eu cristalizo no papel de quem só cuida, eu não permito que as pessoas cuidem de mim. Eu preciso viver diversos papéis ao longo da vida. Ora eu sou pai, ora eu sou filho, ora eu cuido, ora eu sou cuidado, ora eu ensino, ora eu aprendo. Viver esses papéis é a resposta para essa pergunta. O que é saúde mental? É conseguirmos viver os diversos papéis. Quando eu cristalizo num papel, eu adoeço mentalmente. Então isso é muito sério, né? Muitas pessoas... Tem uma música do Paralamas do Sucesso que diz assim: saber amar é saber deixar alguém te amar. Exatamente esse outro lado. Quer dizer, não é só daqui para lá. Eu tenho que saber receber o amor também. Muitos de nós, até porque às vezes não recebemos em determinado momento da vida, a gente acaba não sabendo receber cuidado, não sabendo receber o amor. A gente quer que o outro ame do jeito que nós queremos. Não, eu tenho que saber receber o amor que a pessoa, tem para me dar. E isso acaba gerando problemas emocionais. Aqui, eu já falei disso anteriormente, né? Tudo que eu falei para essa encarnação vale para todas as encarnações anteriores, as nossas chamadas heranças espirituais, os bloqueios, né, as causas anteriores. Ou seja, nós somos reencarnacionistas. E por isso nós sabemos que isso pode ter acontecido agora, mas também pode ter acontecido em vidas anteriores, o que agrava ainda mais a situação. Isso chega ao ponto extremo de provocar suicídios, graves transferências de responsabilidade, que a gente começa a achar que todo mundo é culpado, menos nós. E aqui permita uma brincadeira, né? O filósofo Homer Simpson, sabe o Simpson lá do desenho? Ele tem uma frase boa para isso. Ele fala assim: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Ou seja, é mais ou menos isso. Eu começo a culpar as pessoas. Eu brinco com os alunos, quando tira 10, fala assim: quanto você tirou? Tirei 10. Quando tira 2, quanto você tirou? O professor me deu 2. Né? Quando é 10, eu tirei. Quando é 2, o professor que me deu. Eu transfiro a responsabilidade. Ou seja, eu não estou enfrentando o problema. Ou eu tirei 10, eu tirei 2. Né? Eu preciso entender que hora eu não vou tão bem quanto eu imagino que poderia ir. Momentos que isso acontece. Na adolescência, quando temos... Às vezes nós falamos, a pessoa era tão equilibradinha, o que aconteceu? Uma paixão não correspondida pode disparar tudo isso que eu falei. Regressões provocadas. Quando eu faço palestra lá em Campinas, no Centro Espírita Allan Kardec, um centro grande de lá, que tinha, né, já desencarnou uma personalidade do espiritismo no Brasil, que é a Terezinha Oliveira. Não sei se vocês estudam com os livros dela. E a Terezinha, ela falava: você admira aqui em Campinas, uma cidade grande, muitos cursos de psicologia. Ela falou: o que o pessoal procura regressão e vem aqui para o centro depois, porque acessa conteúdos que estava lá no campo do trauma e aí não sabe lidar com isso. Ou que estava no campo de vidas anteriores e não consegue lidar com isso. Ela falou: nós recebemos diariamente pessoas que tentam uma regressão provocada. Perguntaram para o Freud por que ele, na psicanálise, ele não usava a regressão, se não funcionava. E ele falou assim: não, eu não uso porque funciona muito bem. Porque eu trago à tona, muito rapidamente, problemas que a pessoa não está pronta para lidar. Ele falou, dentro, né, da psicanálise, demora 2 anos, 3 anos. Ele falou, a pessoa está construindo alicerces para depois lidar com essa situação. Se eu trago uma agressão muito grande, né, sem citar exemplos aí, eu posso desequilibrar a pessoa. A indiferença
Então a pessoa fala, isso não é importante. Mas não, isso é bobagem. Por quê? Como ela não recebeu o amor, ela acaba sendo indiferente a esses sentimentos. Isso é uma fuga muito grave. Imagine só se eu colocar o amor no campo das coisas não importantes, quantas encarnações eu posso atrasar o meu processo evolutivo? Porque o amor é base de tudo que a gente tem que fazer. E quando os homens na sociedade machista sempre foram educados para manifestar menos esse tipo de sentimento, para não manifestar até, isso vai acabar gerando problemas. Agora, dentro das consequências, o fugitivo, o escapista, evita a responsabilidade porque ele acha que não vai dar conta. Ele fica sempre com aquela conduta leviana, infantil. Prefere continuar na sua zona de conforto emocional do que ter que fazer mudanças. O Haroldo Dutra Dias, que vocês devem conhecer, palestrante, escritor espírita, ele conta essa história como tendo acontecido com ele. Pode ter acontecido mesmo. Mas eu conheço essa história desde a minha infância, já ouvia isso lá no Centro Espírita. Então, se aconteceu com ele, já tinha acontecido antes. Ele falou que chegou para abastecer o carro lá em Uberaba, num posto, e vários postos de gasolina tem algum cachorro caramelo ali que adota o posto como sendo dele ali, né? Tinha um cachorro deitado numa tábua e estava dormindo, mas estava chorando. E ele perguntou pro frentista, ele falou, o cachorro tá doente? Tá chorando? Ele falou, não, ele tá bem, é cachorro aqui do posto. É que na tábua que ele tá deitado tem um prego. Aí o Haroldo falou, mas por que ele não sai? Porque não tá doendo tanto. É assim que a gente age. Por que você não muda? Tá ruim, mas pelo menos eu conheço. A gente fica dentro de empregos, relacionamentos, tudo, pelo medo da mudança, pelo medo do enfrentamento, quando nós deveríamos, já falamos disso o tempo todo, enfrentarmos a situação, mudarmos, melhorarmos, encontrarmos soluções. E isso é a nossa famosa zona de conforto emocional. E aí o que acontece? Se você disser isso para a pessoa, ela vai dizer, imagina, tá ruim. O prego está doendo sim. Aí você fala, então sai. Mas e se tiver outros pregos por aí? Então ela fica deitada no prego, né? Nós, né? O Freud diz que a gente sempre age em busca do prazer ou para evitar a dor. Então a gente fala, se essa dor aqui tá ruim, mas vai saber se eu sair daqui, se a dor não aumenta. E a gente acaba fazendo isso. E aqui, né, daquilo que eu tinha falado dos meninos, a famosa síndrome de Peter Pan, a psicologia trata dessa maneira, que é não crescer. A gente continua, pode acontecer com meninos e meninas, os meninos, Peter Pan é um menino, né? Mas não cresce emocionalmente, continua dependente emocionalmente. E isso vai fazer com que a pessoa não progrida. Qual é o objetivo da encarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. Progresso. Nós encarnamos, para progredir. Se eu fujo de todos os enfrentamentos, como que é na classificação de mundos, o mundo que nós vivemos? Mundo de provas e expiações. Então, os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e divinos. Nós estamos na hora de enfrentar as provas e as expiações. Se eu fujo delas, eu tenho que continuar, né, encarnando até enfrentá-las. Uma das fugas mais comum e perigosa é a superficialidade. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Qual que é o caminho para o progresso? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí a gente está vendo aqui, nós não nos conhecemos. Eu disse para vocês que nem as emoções que nós sentimos a gente consegue identificar. Não sei se eu estou com raiva, não sei se eu estou com ciúme, se eu estou com medo. A gente nem identifica. E a gente só toma remédio depois que sabe a doença, né? Se eu nem identifico a minha emoção, eu não lido com ela. Logo, eu acabo sendo superficial, nem me conheço. Eu, há uns anos atrás, recebi um e-mail. Eu tenho 3 filhos, 30, 25 e 22, né? Um filho e 2 filhas. E o e-mail dizia assim, pergunte
Primeiro responda e depois pergunte para os seus filhos isso para ver se você conhece eles. Eu fiquei morrendo de medo de fazer o teste, né? Mas falei, vamos lá. Eu respondi dos 3 assim, depois, num café da manhã, fui tirar a prova dos 9. Dizia que as mães costumam acertar 6 das 10 e os pais costumam acertar 2 ou 3. Né? Perguntas básicas. Qual é a cor preferida do seu filho? Qual é o prato preferido dele? Qual é o nome do melhor amigo, da melhor amiga? E as mães acertam 6 de 10 e os pais 2 ou 3. Eu acertei 7, 8, eu fiquei felicíssimo, né? Eu falei, nossa, né? Até que tá bom. Mas assim, a maioria das vezes nós não conhecemos as pessoas que estão todos os dias do nosso lado. Somos superficiais. Aí quando acontece uma tragédia numa escola, fala, mas como? Ninguém viu, ninguém percebeu. É a superficialidade dos tempos atuais. E aí a visão distorcida da realidade. A gente ouve apenas o que interessa. Se você ver uma pessoa com baixa autoestima, ela recebe elogios, mas ela não ouve. Aí alguém fala assim, fulano, faz isso um pouquinho diferente. Ela fala, tá vendo? Ó, todo mundo só me critica. Ela tem baixa autoestima. Compensação, aquelas pessoas que têm o ego inflado, quando você dá o recado que era para ele prestar atenção, que é ele que está fazendo errado, ele fala assim, fulano, tá vendo? Na sala de aula é muito comum. Tá vendo, fulano? Falando para você, ó. Ele não enxerga que é para ele. Né? Então, nós temos dificuldade, né, muitas vezes, de ouvir aquilo que... E aí, a gente busca soluções mágicas. Por exemplo... a pessoa coloca um galinho de arruda aqui para evitar obsessão. Desculpem, vou ser irônico aqui. Você imagina o obsessor chegando perto de mim, se eu tiver com um galinho de arruda, eu falo, puxa vida, não vou poder obsediar o Edmir, ó, ele tá com galinho de arruda. Nós precisamos crescer, né, gente? Aí põe lá a semente, sei lá do que, dentro da carteira para ficar rico. Experimenta não trabalhar. Gente... A doutrina espírita não é de coisas mágicas. Ela diz que nós temos que nos esforçar sempre. É assim que nós progredimos. E aí, né, buscamos, esperamos soluções mágicas. Olha a frase, né, essa aqui do livro do Chico. Os nobres ideais são perdidos, com tudo isso que nós falamos, porque exigem postura moral adequada e luta contínua. Se a gente não tiver postura moral adequada e sempre se esforçar, qual é a frase que define o espírita, o cristão? Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar as suas más tendências. É isso aqui. Então eu tenho que me transformar e me esforçar. Aqui vai falar da culpa ancestral, que eu já falei, né? Da reencarnação. Deixa eu... E aqui, ó. Aqui tem um dado importante. Tem gente que vai falar assim, não convida mais aquele gordinho de bebedouro, não. Ele veio, eu saí com a cabeça inchada, fiquei uns 2 dias dormindo pouco. Não, eu não preferia não saber. Então, mas olha a frase. Ignorar a responsabilidade de forma alguma anula. Se eu não conheço a lei da gravidade, ela funciona do mesmo jeito. Se eu não conheço a lei de causa e efeito, ela funciona do mesmo jeito. Então, não adianta eu fugir do conhecimento dessas leis. São leis do universo. E se eu ignorá-las, eu não consigo sequer me defender desse processo. Vamos aqui para a terceira e última parte aqui, que são as soluções. Por que a gente estuda isso? Para sair do centro hoje com algumas ideias de como lidar com isso, né? Tudo isso que a gente falou. Então vamos lá. Primeiro, Joana fala assim, precisamos nos reconhecer escapistas. Levantar daqui e falar assim, eu sou um desses. Eu sou uma dessas. Eu sou. Imagino que todos, salvos os missionários, todos os encarnados no mundo de provas e expiações, ainda fazemos isso. Muito, pouco, cada um vai fazer a sua avaliação. Quais são as 2 principais chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então a gente precisa se reconhecer ainda orgulhoso, ainda egoísta, para lidar com isso. Senão,
Se eu achasse, não, eu sou muito humilde. Se falo isso, já era, né? Já não é humilde. Ou seja, é necessário reconhecer o problema para lidar com ele e curar. A mudança não pode ser um sacrifício. Não pode, porque senão a gente não tem forças para isso. Se a gente tentar fazer um regime, mas aquilo for muito, né, um sacrifício muito grande, a gente não leva adiante. Então ela tem que vir de dentro, a gente tem que, né, inclusive esse vir de dentro tem a próxima, não pode vir de fora, não pode ser imposta por terceiros. Por que você está aqui na terapia? Ah, porque minha esposa mandou, meu marido mandou, meu pai mandou, sei lá o quê. Se vem de fora, eu não faço, essa é a verdade. A gente precisa tomar consciência, tal qual Saulo na estrada de Damasco, né, depois Paulo, quando ele caiu literalmente do cavalo ali e falou para Jesus, né, Senhor, o que queres que eu faça? Ali é uma decisão que vem de dentro. Quando a gente toma essa decisão, a gente começa a deixar de ser escapista e enfrentar os problemas, né? Ao lutarmos, aqui é a boa notícia da noite, não precisa estar pronto para receber a ajuda dos bons amigos espirituais, para começar a melhorar. Ao lutarmos contra as nossas fugas, já encontramos paz interior. Por quê? Porque se eu estou lutando, se eu estou frequentando a casa espírita, eu estou indo na terapia, eu estou tomando um medicamento, eu estou estudando, os bons espíritos vão me apoiar. Mas eu ainda tenho defeitos. Tá tudo bem, eles sabem disso, mas o esforço já atrai a proteção. Quando eu estou fugindo, normalmente eu estou me aproximando dos obsessores, de espíritos que querem mesmo que eu caia. Quando eu estou lutando, eu já recebo a proteção. Então essa é a boa notícia. Ao não enfrentarmos, né, as nossas fugas, nós vamos desenvolvendo doenças, patologias de difícil tratamento e solução. Para essa encarnação, para o mundo espiritual, eu sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos. A gente recebe na reunião mediúnica espíritos com os mesmos problemas estavam encarnados. Desencarnaram, continuam tendo os mesmos problemas. Tinha depressão, continua depressivo. Era ansioso, continua ansioso. Queria se vingar, continua querendo se vingar. Ou seja, a solução é difícil. Se eu não tomo consciência e enfrento o problema, ele vai se perpetuando. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade. Por exemplo, eu fui lá no centro, assisti uma palestra sobre perdão, caiu a ficha, entendi que eu preciso perdoar, mas eu ainda não consigo. Então agora eu vou procurar ajuda para conseguir perdoar. Então assim, eu não estou negando nada. Eu sei o que é preciso, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não consigo, e aí então eu entro num processo de cura. Então, isso é exercício de autoafirmação. Saber, não é síndrome de Gabriela, igual eu pus aqui, né? Porque tem gente que fala assim, eu já sei que eu sou assim mesmo, eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. Não, isso é aquela música Síndrome de Gabriela por causa da música. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre é assim, né? Não, eu nasci assim, sou assim, mas eu estou aqui para mudar. Então, é essa a ideia aqui. Ao percebermos que somos escapistas, iniciamos esse processo de cura e aí a gente desperta outros. Porque quando a gente está aqui no centro e ouve essa palestra, acho que talvez alguns possam ter pensado, fulano devia estar aqui hoje. Fulana, a gente sempre acha que o outro precisa ouvir. Se eu faço a minha transformação, é possível que eu contagie pessoas ao meu redor. Marido, esposa, filhos, enfim. Por quê? Porque a pessoa vê e fala, tá sempre feliz, tá sempre bem com a vida, tá sempre dando certo, tá sempre... Ou seja, é assim que a gente ajuda os outros a se transformar, não obrigando eles. Dicas finais aqui. Detectar o pré-estado. Antes de fazer uma bobagem, nosso corpo costuma avisar. Por exemplo, antes de uma agressão, os antigos usavam a expressão quando o sangue sobe, literalmente, né? Quem é branquinho assim, aqui em Pirangi, muitos descendentes de italiano como eu, a gente fica vermelhinho, né? Não é assim?
o sangue sobe. E quando o sangue sobe, a gente tem que falar, opa, qual que era a dica antiga? Contar até 10. Quando a criança morde o coleguinha na escola, a coordenadora fala assim, fulaninho, quando você sentir o seu rosto vermelho, vai beber água na torneira mais longe que tiver aqui da escola. Pronto, não morde mais ninguém. Detectou pré-estado. Vocês lembram do filme Nosso Lar? Que o Lísias fala para o André Luiz que estava reclamando, ele fala assim, André, põe a água na boca, segura. E aí o Lísias vai embora. O que é isso? É o contar até 10. Né? É para passar aquele momento de reclamação. E o Lísias faz isso com a água ali. Boas leituras, não necessariamente espíritas, também espíritas. Bons filmes podem ajudar a gente a mudar o nosso padrão mental e enfrentar os problemas. Lembra que a gente se afasta quando está entrando no processo de fuga? Agora a gente se aproxima, a gente está entrando no processo de cura, a gente procura o centro de novo, a gente procura a terapia de novo, a gente procura parentes, a gente agora busca ajuda, porque eu já sei que preciso, sei que não consigo sozinho, eu começo a buscar ajuda e isso é muito importante. Fazer uma lista, aquela famosa lista de fim de ano, preciso mudar isso, preciso mudar isso, preciso mudar isso. Se a gente fizer 10 e conseguir mudar uma por ano, daqui 10 anos, já pensou que legal? A gente conseguiu uma série de mudanças no nosso comportamento. E encerro com essa história do filme. Talvez eu já tenha contado no fim de uma outra palestra, mas ela cabe aqui também. O filme Anjos da Vida, Mais Bravos que o Mar, que tem como protagonista o Kevin Costner, ele era um salva-vidas marítimo. E era uma lenda, as pessoas diziam, olha, ele salvou milhares de pessoas, ele e a equipe dele, né? E todo mundo queria, inclusive, treinar com ele ali. Um dia, meio que discutindo com um aprendiz, todo mundo perguntava quantas pessoas ele tinha conseguido salvar e ele não respondia. Um dia ele falou assim, 22. E aí o aprendiz falou, só? Todo mundo fala que você salvou milhares de pessoas, você salvou só 22? É decepcionado? Ele falou, não, eu não sei realmente quantas pessoas eu salvei. Provavelmente na casa dos milhares mesmo. Eu não consegui salvar 22 pessoas. E eu sonho com elas, eu vejo o rosto delas. Elas que me importam, porque é onde eu errei. Da próxima vez, se acontecer algo semelhante, eu não quero errar de novo nesse item. Então, eu me preocupo com as que eu não salvei, porque quem eu salvei, eu não fiz mais que obrigação. Mas os meus erros, aquilo que é a lista, a famosa lista que eu falei. Então, que a gente faça a lista, né, daquilo que a gente não conseguiu fazer ainda. E sendo assim, a gente vai deixar de escapar, né, fugir dos problemas e enfrentá-los. Vamos à prece? Deus nosso Pai, que ambiente agradável, protegido estamos nesse momento. Que esta casa, que há tanto tempo espalha luz, não só na cidade, por toda a região, possa continuar recebendo o amparo e a proteção do alto. Nós, neste momento, aqui nos encontramos, as pessoas que nos assistem, que possam também perceber a presença dos bons amigos espirituais, a sustentá-las, a protegê-las, a ampará-las. Que a nossa vibração chegue aos hospitais, aos presídios, aos lares em desarmonia, às pessoas que sequer têm um lar, a regiões de conflito, que a nossa prece possa acalentar o coração daqueles que sofrem muito mais do que nós. Que sejamos instrumentos da tua paz, da tua luz, do teu amor, não só no momento da prece, mas no nosso olhar, nas nossas atitudes,
naquilo que somos no dia a dia. Ao voltarmos para os nossos lares, que possamos levar essa energia, possamos levar essas reflexões, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. Da nossa parte, resta profunda gratidão e felicidade por estarmos aqui neste instante recebendo tanto e desejando que muitas vezes ainda tenhamos esta oportunidade e que outras pessoas também possam tê-la. Sendo assim, nós encerramos a atividade doutrinária da noite dizendo apenas muito obrigado, Senhor, que assim seja sempre.